noite, boa noite! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no nosso Café Terapêutico com Marcela Polido. Mais uma noite aqui para o nosso bate-papo, para a nossa live, né? É com muito amor e carinho que eu volto aqui mais uma vez com você para trazer mais um conteúdo, né, interessante, conteúdo de valor, conteúdo que agregue na sua vida, né? E hoje temos um assunto bem especial. Então, aqui aguardando enquanto as pessoas vão logando, né? Vou ajeitar aqui o som. Ok. Então, chegando aqui, Coach Paula. Seja bem-vinda, minha querida. É um prazer ter você aqui. Então, mais uma vez aqui, né? A sua coach, terapeuta holística, vibracional, Marcela Polido, né? Coach de equilíbrio sistêmico de vida. E nessa noite aqui, atendendo a pedidos, né? Sobre medo. Nosso bate-papo hoje é sobre medo. Então, chegando aqui... eu não consigo ver o seu nome, alguma coisa Said. Coloca o seu nome aqui para poder saber quem é. Então, boa noite aqui no Instagram, boa noite aqui no Facebook. E se você não viu o post que eu coloquei, né, sobre o tema da live de hoje, você tem muitos medos, né? Será que você vive no ciclo do medo? Então, a gente hoje vai falar um pouco sobre isso, né? Para que você descubra como sair disso e como mudar a sua vida, né? Que o medo é uma coisa horrorosa que atrapalha e bloqueia a nossa vida, né? Quem é aqui as coaches que estão chegando sabem, né, que o medo atrapalha muito não só a nossa vida, como a vida dos nossos clientes, nossos coaches, né? Então, enquanto o pessoal vai chegando aqui no Facebook, boa noite para você também. Vou colocando aqui um oi, um joinha para saber se vocês estão me vendo e me ouvindo. Coloca um oizinho aqui também no Instagram para eu poder saber se vocês estão vendo e ouvindo bem, né? Então, vamos dar continuidade. Ajeitando aqui as câmeras, né? Porque tô aqui com o Facebook e o Instagram aqui. Então, vamos lá no nosso café terapêutico. Não podia faltar o meu café delicioso, né? Chegando aqui a Sandra. Boa noite, Sandra. Seja bem-vinda. Olha aqui os feedbacks. Obrigada. Coraçõezinhos aqui também no Insta. Que é para poder o Facebook e o Instagram enviar essa live para outras pessoas, né? Para que outras pessoas possam conhecer também esse conteúdo. Então, atendendo a pedidos, o medo, né? Quem aqui tem medo? Coloca um euzinho aqui para mim, para eu saber. Quem aqui tem problemas em tomar decisões, em mudar, transformar a sua vida por ter medos, por ter medo sem saber o que vai acontecer depois, por ter... medo de sair da zona de conforto, né? Que é uma das coisas principais. Coloca aqui um euzinho para eu saber, né? Para a gente poder dialogar aqui mais diretamente. Então, na verdade, né? Se você sabe ou já ouviu falar sobre os medos, nós temos dois tipos de medos. Os medos reais e os medos irreais, né? Então, na verdade, nós sofremos mais com as nossas imaginações, com os nossos pensamentos, com as nossas preocupações, do que com as realidades, né? Do que com a própria realidade. Então, né, que já dizendo, nossos medos irreais, eles nos assombram muito mais, né? E nós temos tendência a nos preocuparmos e sofrer por antecipação, né? Chegando aqui o Natal, quem aqui já ouviu falar? Sofrendo de antecipação como o peru, né? Não sei por que dizem isso com o bichinho do peru, mas é assim que fala, né? Então, quando a gente sofre por antecipação, nós sofremos 2 vezes mais, né? Então, no caso, na maioria das vezes, isso acontece por quê? Porque quando a gente se preocupa com aquilo que a gente ainda não viveu, né? A gente fica se torturando, né? Aqueles pensamentos que vão e voltam. E a gente fica todo o tempo pensando naquilo como se fosse em looping, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, então a gente fica com medo do desconhecido, medo do inesperado. Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que isso... Então aquilo começa a perturbar a nossa cabeça e nós passamos mais tempo vivendo no futuro do que no próprio presente, né? Sem saber o que vai acontecer no futuro. E a gente esquece de entregar, né? A parte que não nos pertence, entregar a Deus, ao universo, a como você quiser chamar, né? Essa força maior que existe, né? Eu creio em Deus. E é assim que eu chamo.
Então, o que acontece? Que quando acontece esse impasse, né, em relação ao medo, nós deixamos de aproveitar oportunidades. Né? Nós deixamos muitas vezes oportunidades riquíssimas passarem pelo nosso nariz, pelas nossas mãos, escaparem assim, porque a gente tem medo de tomar decisão e às vezes espera tanto para tomar que a hora passa e você acaba não fazendo nada. Quem aqui já passou por isso? Né? De ter oportunidades, às vezes até de fazer aquela viagem linda, maravilhosa que você tanto sonhou e de repente começa a bater um medo do quê? Aí será que eu vou conseguir? Será que vai dar tempo? Aí os filhos, não sei o quê, nananã. É tanta coisa que às vezes tem coisa que não faz nem sentido. E você começa a se preocupar tanto com aquilo que você acaba por deixar o tempo passar. Quando vê, passou a oportunidade, chegou em cima da hora, você não consegue mais fazer nada, né? Então, eu não consigo ver aqui os comentários, infelizmente, né? Creio que já tenham chegado comentários aqui no Face. Aqui no Insta eu consigo ver. Porém, se por um acaso eu não conseguir ver, né, mais, porque até agora não apareceu, peço que vocês deixem os comentários que eu vejo depois e respondo a cada um de vocês, né? Realmente não está aparecendo. Então vamos continuar. Coloquem pelo menos um joinha, né, para saber que vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Então vamos lá. A palavra medo, né, tem significado. Trata-se de uma perturbação angustiosa perante um risco ou ameaça, real ou imaginária. Como eu falei no início, né, existem dois medos, o real e o imaginário, o real e o irreal, né? E que às vezes a gente nem sabe, nem se dá conta disso, mas a gente sente o medo e não sabe nem às vezes porquê, né? Então, vamos lá. Vamos agora distinguir um do outro, né? No caso, a diferença de um para o outro, né? Então, o medo real é quando, um exemplo, né? Eu vou passando na rua e de repente tem um cachorro do lado de fora, né? Um cachorro solto. Vamos dizer que um cachorro bem interessante, assim, musculoso, né? Que corre muito, um pitbull. Eu vou passando na rua e tem um pitbull. De repente eu olho para trás e vejo o cachorro correndo na minha direção. O que é que vai acontecer? Vai me dar aquele medo, né? Os hormônios começam a trabalhar, né? Na fuga ou no ataque, que começa a liberar cortisol, adrenalina, essa coisa toda. E o que acontece é que eu vou sair correndo igual uma louca para me livrar do cachorro, né? Então, esse é o medo real. É o medo de alguma coisa que realmente existe, palpável, uma situação que está ali. Então, esse, grava aí, o medo real. O medo imaginário, né? Vamos lá, esse aí é danado, pega todo mundo. Certeza absoluta que já pegou você. Então, comenta aqui se esse medo imaginário já te pegou. Sabe quando a pessoa teme, por exemplo, assim, ela planeja algo, né? Sei lá, vamos dizer não digo uma viagem, mas planeja, por exemplo, para o final do ano ter, não sei, um projeto que ela quer tirar da gaveta no final do ano, né? E de repente, ela começa a pensar, será que vai dar certo? Não sei, talvez uma promoção ou um aumento de salário, uma coisa do tipo. E ela começa a pensar, né? Mas ela tá tudo planejado, já fez a candidatura e tudo mais. E tá quase tudo praticamente certo, mas ela começa a ficar com medo. Será que vai dar certo? E se não der? Meus planos vão de água abaixo. O que é que vai acontecer? Meu Deus! E ela começa a pensar naquilo que ainda nem aconteceu e começa a sentir medo que aquilo não aconteça do jeito que ela queria. Então esse é um medo imaginário de alguma coisa que ainda não aconteceu. O medo de alguma coisa que ainda vem pela frente. Então, você ainda não sabe se aquilo realmente vai acontecer assim. E você já fica com medo. Então, sofrimento por antecipação, como a gente falou lá no início, né? E o medo real, ele também é uma sensação de alerta, ele dá uma sensação de alerta, como na história do cachorro, né? Eu senti aquele medo, e aquele medo foi para me proteger. Então ele me deu alerta de que foge, que lá vem ele. Corre, senão ele te pega. Então é aquela coisa do proteger. Então você vai correr, você vai querer se livrar do perigo, né? Para que você depois, no caso, salve a sua vida ou alguma situação delicada. Então aquele medo vai vir para te livrar do problema. Então corre antes que ele te pegue. Então aí você vai, é instantâneo, você vai correr, né? E o que mais? O medo sempre traz essa sensação de angústia, né?
Há pessoas que têm essa sensação e muitas vezes não sabem nem identificar, porque o medo a gente sente no corpo, né? A gente sente aquela sensação. Há pessoas que há um frio na barriga, uma bola no estômago, um aperto no peito. Há diversas, né? Cada pessoa sente o medo de uma forma e como é que aprendeu, né? Muitas vezes a gente aprende como é que é o medo. Não é brincadeira, a gente aprende e vocês vão ver isso mais na frente. E aí o que é que acontece? É que essa sensação de angústia, né? Que traz o perigo para nos proteger. Então, isso aí a gente está falando do medo real, né? O medo imaginário, né? Ele é fantasioso. É esse que eu falei que a gente começa a ter medo de uma coisa que ainda não aconteceu, que ainda não é real. Chegando aqui, olha, no Facebook, minha sogra. Seja bem-vinda, minha sogra. É um prazer ter você aqui sempre. Minha mãe linda, meu amor. É um prazer também ter você aqui. Então, boa noite para o pessoal que ainda está chegando, né? Continuamos aqui no nosso assunto do medo, né? E comentem aqui com vocês se vocês estão se identificando com esses medos. Quem se identificou com o medo real e com o medo irreal? Quem se identificou com o real, coloca 1, digita 1 aqui. E quem se identificou com medo irreal, digita 2, tá certo? Para eu saber se vocês estão se identificando e curtindo aqui o nosso tema de hoje. Então, como eu estava falando, esse medo irreal é um medo imaginário, né? Então, ele é fantasioso, né? Já é uma coisa de outra natureza, não tem nada a ver com o medo real. Esse irreal, ele vem de questões emocionais que nós trazemos da nossa infância e que muitas vezes não aprendemos a lidar com esse medo e a gente vem trazendo isso como história de vida. Tá aqui minha mãe comentou que se identifica com o medo número 1, que é o medo real. Quem mais? Coloca aqui quem mais para mim. Então, o que acontece é que a gente vem trazendo esse medo da nossa infância, né? Como a gente não consegue lidar com esse medo, muitas vezes a gente não consegue nem falar o que a gente sente, né? Não consegue expressar. A Sandra aqui, número 1 também. Então, quem aqui não tem medo de ver um cachorro correndo atrás, a gente desaparece, né? E esse medo irreal, né, que é o medo que a gente traz muitas vezes na infância, algum trauma de infância, muitas vezes são os pais que nos aprendem esses medos, até mesmo por nos proteger. Não só o real, como o irreal também. Então, veja só como é que nos aprendem o medo, né? Então, por exemplo, que o nosso pai, a nossa mãe, por nos proteger, ou às vezes, vamos aqui primeiro para o real, né? Quando eles querem que a gente fique quieto quando a gente é criança, né? Tem criança que é capetada, né? Começa lá, corre, brinca e tá todo tempo assim na alerta. Então a mãe ou o pai quer que a criança se acalme no momento, né? Então ela chega pra criança e diz assim: olha, eu ouvi isso, tá, gente? Minha mãe tá aqui que não me deixa mentir. Fica quieto, senão o bicho do saco, o velho do saco vem te buscar. Né? Não sei, né? Tem aqui muitas portuguesas, coloca aqui de onde vocês são. E se vocês já ouviram isso, né? Não sei se em Portugal também falam assim, mas no Brasil, quando a gente quer que a criança fique quieta, a primeira coisa, fica quieta, senão o velho do saco vem te buscar. Aí a criança fica lá, né? Quietinha, porque já tem medo, né? Chega um ponto que eu via um homem, às vezes, com um saco no meio da rua, que vinha, às vezes, pegar coisas para reciclagem, assim, eu achava que era o velho do saco, né? E é bem engraçado, porque aí a criança começa a ficar com medo de uma coisa que não existe, né? E acaba acreditando que aquilo é real, né? E aí, no caso, esse foi o irreal, né? Então, o real é quando, por exemplo, a mãe, o boi da cara preta vem te pegar. Eu também ouvi isso, tá vendo? Minha mãe tá dizendo aqui que ela dizia isso pra mim, o boi da cara preta vem te pegar. Ou era ela que ouvia isso da mãe dela também, né? Então, o medo real é, por exemplo, esse foi o irreal que eu falei, né? Do velho do saco. É uma coisa que não existe. E o real é, por exemplo, quando o pai e a mãe começam a ensinar a criança a atravessar a estrada. Né? Então, filha, não atravesse sem olhar, porque o carro vem, ele pode matar, né? Então, dá aquele medinho na criança que é para ela se proteger, para que ela não atravesse a rua sem olhar para os lados, para não acontecer um atropelamento, um acidente, ou coisa assim, né? Ou só atravesse na passagem, né? Na linha do pedestre, né? Que aqui chama de passagem peton. Então, esse é o medo real, é onde o pai e a mãe ensinam a criança a ter atenção, a ter cuidado, né? E quando acontece do
do medo irreal, também peguei outro aqui, né? Quando a mãe ou o pai diz assim, a criança já é, sei lá, assim, tipo 5, 6 anos e já tá indo pra escola, às vezes vai e volta sozinha. Então a mãe, para proteger a criança, diz assim, filho, filha, não fala com estranhos. Se um estranho vir falar com você, você entre e vai falar com a professora, ou seja, vai falar com alguém que você já conhece, que você faz confiança, né? Então não confie em estranhos, né? Tá dizendo isso. Então, se vir alguém estranho falar com você, você não responda. Não pegue nada, não pegue bombom, não pegue, claro, porque nessa época, não sei hoje em dia, mas na minha época de criança, nas escolas eles davam bombons com drogas, às vezes para criança dormir, eles sequestravam crianças e coisa do tipo. Então, eu ouvi isso também. Não fale com estranhos e tal. Tudo bem, naquela época é muito útil falar uma coisa dessa para uma criança. Só que o que acontece? O que acontece é que a criança vem trazendo isso com ela. E muitas vezes leva sustos, né? E essa parte do impacto emocional, às vezes é tão forte, a mãe não tem noção do como que a criança vai interpretar aquilo. Então o que acontece é que às vezes o impacto emocional, ele é tão forte que o que acontece? O inconsciente apaga. Faz com que você não lembre mais. Então você não tem lembranças daquilo, mas aquilo está ainda no piloto automático dentro do seu inconsciente. Então o que acontece é que na fase adulta, a pessoa começa a ficar introvertida, né? Ela não tem muita habilidade para lidar com as pessoas, não gosta muito de conversar, não fala muito, tem dificuldade em fazer amizades, às vezes até dificulta no trabalho, por exemplo, a pessoa que trabalha como vendedor, né, com vendas, como é que vai conversar com estranhos se ele está trazendo isso da infância dele? Aí tem certos bloqueios, né? Chegando aqui, Dora Marques, é um prazer ter você aqui, boa noite. E aí, o que acontece é que a criança tinha utilidade, porque isso acaba se tornando uma crença, né? É uma crença. Só que a pessoa não sabe, então é nível inconsciente. Então, o que acontece é que naquela época, esse medo era interessante para que a criança se protegesse. Na fase adulta, né? Como é que a pessoa vai fazer para lidar com isso sem nem saber de onde vem, né? Acontece de que tem pessoas que descobrem que tem um bloqueio, ou um trauma, um medo e vai procurar terapia e já consegue se desbloquear, né? Porque encontra profissionais competentes que conseguem ajudar naquilo. Mas quando nem sabe o que é, né? Vai levando uma vida toda nesse piloto automático, fazendo looping na vida, né? Porque começa, aí vai e volta, bloqueia, dá 2 passos para frente, 2 para trás e acaba por a vida toda começa a girar ali em volta do medo, né? E aí o que tem mais, né? Exemplos. Vou trazer para vocês aqui exemplos dos medos irreais. Mais um cafezinho aqui. Medos irreais, né? Por exemplo, o medo de se expor. Isso é um medo irreal, né? Medo de se expor que é causado pelo medo da rejeição, que também pode ter registro que vem lá da infância, né? Então, a pessoa chega na fase adulta, tem medo de se expor, porque por trás desse medo ainda tem outro, que é o medo de ser rejeitado, né? Então, acaba por nem se expor, por ter medo. E esse medo já gera outras coisas. Pode gerar o medo da crítica, né? Que o medo da crítica faz com que a pessoa fique introvertida e fechada, né? Então, ela não quer se expor para não ser criticada, né? Porque tem medo de falar coisas que, sei lá, talvez as pessoas vão julgar ou não vão gostar ou coisa do tipo, né? O medo de errar também, né? Quando as pessoas às vezes têm medo de fazer qualquer coisa. Chegando aqui o Marco Paulo, seja bem-vindo, boa noite aqui no Facebook. E aí, né, quando a pessoa tem medo de errar, o que acontece? Acaba por não fazer o que tem que ser feito, porque tem medo de errar. Então acaba, melhor nem fazer, porque se eu for fazer errado, então eu prefiro nem fazer. Então acaba por não ter resultado no que quer, não atingir o objetivo, por medo de errar, que nem sabe se vai dar certo ou errado, né? Que a gente nem tudo pode saber assim de avanço, né? Praticamente nada tem como saber. A não ser que a gente tente, né? E aí tem mais, o medo de ser bom bastante. Esse é terrível, né? Quando a gente tem medo de não ser bom o suficiente. Falamos sobre isso na parte dos sabotadores, né? Quem estava na live dos sabotadores sabe. E quem não assistiu, corre lá que ainda está salva, né? Então tudo isso, o que acontece? São regidos por crenças que sustentam esses medos, esses comportamentos, né?
Medo de dar certo, medo de não dar certo. Esse é horrível. Porque acaba, né, a pessoa tem, digamos que você queira tentar um novo emprego, né, ou talvez uma mudança de cargo, ou talvez você queira abrir seu próprio negócio, né? E você tem medo que aquilo dê errado. Então você acaba por nem começar, você acaba por nem tentar, porque você tem medo de quê? De qualquer coisa que você nem sabe direito o que é, né? Então, é bom estar, como é que se diz, ciente que esses medos existem para que você possa tomar conta da situação e começar a usar ferramentas para poder lidar com esses medos, né? E aí o que que acontece? Você vem no piloto automático trazendo tudo isso da sua infância e aquilo começa a girar na sua vida, né? No seu inconsciente, né? Você não tem como saber. Isso vai causar o quê? Autossabotagem, né? Liderando pelas crenças que você vem trazendo lá de trás e por causa desses danados, desses medos. Então a sua vida começa a girar em torno disso. E isso é muito interessante porque quando a gente se dá conta disso, né? A gente consegue trabalhar forte neles para que eles comecem a ir embora. Então vamos explanar mais, vamos esclarecer mais. Tem aqui frases que tem sinal de que tem medo por trás. Então, se você usa uma dessas frases no seu cotidiano, você vai identificar que você está sendo direcionado por algum medo, talvez inconsciente, que você vem trazendo da sua infância. Então, se você usa frases, por exemplo, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, eu não mereço. Então, todas essas frases, quando você diz assim, você tem alguma coisa para fazer, né? Você sabe o que tem que ser feito, mas você diz já de antemão, eu não consigo. Quer dizer, você se auto-bloqueia, você já está ali decretando que você não pode, você não é capaz, né? Então, quando você diz esse tipo de coisa, se você ainda não ter tentado, é bom que você se auto-observe, observe a sua linguagem. Chegando aqui, Diana. Boa noite, Diana. É um prazer ter você aqui. Seja bem-vinda. Então, eu não consigo, são frases que tem medo por trás. Eu não posso também. Como é que você já disse que eu não posso? São frases bloqueadoras. E o medo, ele bloqueia. Ele bloqueia. Simplesmente isso. Vocês vão ver mais pra frente o que é que acontece quando a gente não sabe lidar com o medo, né? Eu não sou capaz. Você também está decretando que você não tem capacidade suficiente para fazer aquilo. E que todo mundo tem capacidade, né? Todo mundo tem, você não pode dizer que você não tem. Se você não tentou, você não pode nem... E quando você tenta, você vê que consegue, né? Aí você acabou com a sua crença, você acabou ali com o seu bloqueio, você vai começar a fluir, né, na sua vida. Eu não mereço, esse é um decreto bloqueador terrível, porque você já entra no não merecimento. E quando você não merece, você não tem, né? E aí, porque você vem trazendo o medo por alguma situação, alguma questão emocional, né? Como eu expliquei que você vem trazendo isso lá da sua infância, que você não conseguiu lidar com ela sozinho, e aquilo se instalou, né? Se instala porque você acredita naquilo, então aquilo já virou uma crença absoluta para você, né? E vai causando limitações ao longo da sua vida, como essas frases aqui que te limitam e te bloqueiam. Então é interessantíssimo que você pare para se auto-observar. Isso faz com que você se sabote, que você fique na sua zona de conforto e que você fique, pior, vivendo uma vida que você não deseja. Uma vida que você não quer. Uma vida que não te satisfaz, né? É interessantíssimo. Aí, de repente, chega aquele momento que você diz assim, agora eu quero mudar. Não quero mais, chega. É a hora do basta, é a hora do chega, não quero mais essa vida, agora eu quero uma vida diferente. Aí o que que acontece, né? Você deseja alcançar os seus sonhos, você deseja bater suas metas, atingir seus objetivos e você diz, agora vai. Agora eu tô decidida que eu vou mudar, né? Só que para isso, você precisa realmente fazer mudanças e sair da sua zona de conforto, né? Que é o lugar mais cômodo, que a gente sabe que não é legal, né? O que chama de ofurô de cocô, tá ali, né, fedendo, mas tá quentinho, porque ali você tem controle, você sabe o que entra e o que sai. Você tem controle, se é um salário que, né, um trabalho que você não
não tá muito afim, mas você sabe que naquele dia, naquele X do mês vai entrar tanto. Então você tá ali e você se acomoda com aquilo, porque você sabe que aquilo ali é certo. Então você joga pelo seguro, né? Então isso é o que se chama zona de conforto. E quando você decide fazer mudanças na sua vida, você tem que fazer mudanças profundas, né? E aí bate o medo, né? E aí chega o medo, você, uau, começa a fazer mudanças, o medo vem, aí você começa a pensar em 1000 coisas. Aí bate o medo da perda, bate o medo do desconhecido, né? Que você, como não sabe o que vai acontecer pra frente, você já, já começa a ficar, né? Na alerta. O que vai acontecer? Meu Deus, me ajude! Né? Já começa a fazer ideias errôneas na sua cabeça. Como eu falei no início, a gente sofre muito mais pelos nossos pensamentos e nossa imaginação do que pelo fato real, né? Que se você aprende a lidar com isso, você supera. Se você não aprende, você fica alimentando o medo, aquilo vira um monstro, né? Gigante na sua cabeça. E aí, você acaba por ter medo de desapegar de velhos hábitos, né? Que esse é o pior. E os padrões mentais que não te servem mais, né? Quando a gente tem hábitos de viver sempre fazendo as mesmas coisas e para ter certos resultados a gente tem que mudar hábitos e muitas vezes são mudanças profundas, então vem a resistência, a gente quer mudar, mas não quer fazer a mudança, né? Então aí vem o medo de perder aquilo tudo, medo, nossa, aí é aquela coisa, né? Começa um medo atrás do outro. E aí você entra no caos, né? Entra no caos. Por quê? O que acontece? O caos, ele é a zona do desconforto. É quando você resolve sair da sua zona de conforto para fazer a transformação na sua vida. E aí começa a confusão mental, começa os conflitos internos, em que você começa a, né, ver o medo, vem tudo junto. Então aí, o caos, ele não é ruim, tá, gente? O que é o caos? O caos, ele precede a certeza, né? Então, vou explicar um pouquinho para vocês. Quando a gente entra no caos, imagine que você tem uma casa e que você vai fazer a faxina dessa casa. Então, você vai fazer os afundos, você começa a tirar os móveis do lugar, né? Afasta o sofá, afasta a mesa, levanta a cadeira. Então, quando você vê a sua casa tá uma bagunça, e você olha bota a mão na cabeça, meu Deus, como é que eu vou me sair disso? Só que aí você continua fazendo a sua limpeza e começa a botar os móveis no lugar. O que é que vai acontecer com isso? Você vai colocar a sua casa em ordem e quando você olha, tá tudo lindo, maravilhoso, limpo e em ordem. Então, passou pelo caos, depois veio a organização. Entende? Então, é mais ou menos isso. Só que na vida real, né? Com outros fatos e isso foi só um explicativo. E aí, o que acontece quando você entra no caos, né? Que é a zona do desconforto. E aí é onde você quer lidar com o medo que se apresenta, né? Porque vem o medo, vem a insegurança, vem os conflitos, e você tem que lidar com tudo isso, né? Uma vez que você lida com esses medos, com essas inseguranças, o que acontece? Você consegue avançar. Você consegue começar como é que se diz, a ir para a parte da mudança, onde você vai escolher, né? Mudar. Então, quando você passa por esse momento do caos, você tem que ter a tomada de decisão. Ou você continua em direção à sua mudança, ou você retrocede e você volta para o seu ponto inicial, para o seu status quo, né? Então, ou você volta, ou você continua, né? Então, essa é a parte onde você toma a sua decisão. Decidiu? Tem que ter um plano de ação, onde você vai traçar o que você vai fazer para chegar no seu objetivo, né? Essa é a parte mais linda, é quando você começa, já depois do caos, já começa, a sua cabeça já vem para o lugar, você já começa a ter pequenos resultados, você já se sente fortalecida, fortalecido, e as coisas começam a fluir, você começa a ver as coisas mais claras, a resistência diminui e as coisas começam a andar, né? Mas para que isso tudo aconteça, né, na sua vida, tudo tem o seu momento, né? Porque isso faz parte da vida e você tem que passar por esse momento de transformação. Bem-vindo à vida. Se isso acontece, isso é normal, isso faz parte, significa que você está viva, porque não existe linha reta. A vida é cheia de altos e baixos. E isso vai acontecer em tudo na sua vida. Tudo, 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 né?
todas as vezes que você for tomar uma decisão, né? Todas as vezes que você for tomar uma atitude para fazer uma mudança na sua vida, você vai ter que passar por esse processo. Passar pelo caos, pela tomada de decisão, plano de ação, e você vai seguir em direção ao seu objetivo, né? Há quem diga assim, mais um cafezinho. Há quem diga assim, vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo. Coloca a fralda descartável e segue. Eu te digo, será que você vai longe assim? Se lidar com os medos? Sabe o que vai acontecer? Mais na frente você vai bloquear. É exatamente o que vai acontecer. Porque se você não aprender a lidar com os medos, o que vai acontecer? Você vai continuar com eles. E você vai chegar um momento que vai começar a alimentar eles outra vez. E eles vão crescer e vão tomar conta de você e vão te travar, vão te bloquear. Então é muito importante que você aprenda a lidar com os seus medos, né? Desculpa. Porque se você trava, você vai ficar estacionada, né? E o que acontece? Aí acontece uma coisa bem séria. Quando você estaciona, né? Vem a frustração. É porque você não conseguiu chegar lá, você não conseguiu sair do canto. Você foi toda empolgada, né? A motivação é o que acontece. É um dia, 2 dias, depois daquilo ali, a motivação acaba, você bloqueia. Chegando mais gente aqui no Facebook, Márcia Josefa. Seja bem-vinda, boa noite. É um prazer ter você aqui. E o que acontece? Você bloqueou, né? Por causa dos medos, estacionou. Aí vem a frustração. Você se frustra porque você não conseguiu chegar lá. Você se frustra porque você não conseguiu ir adiante. E aí, o seu cérebro interpreta isso como fracasso. E aí, depois do fracasso, o que acontece? Vem a raiva. Você fica com raiva porque você não conseguiu chegar lá. Porque você fracassou. E quando você tem raiva, vem a culpa. Em seguida, a culpa ainda vem o que é pior. Punição. Você vai se punir de alguma forma. Se auto-chicoteando, né? Você vai se maltratar, você vai dizer coisas horríveis pra você, você vai acabar por desistir. Isso você vai estar se punindo de levar aquela vida que você sempre quis, atingir o seu objetivo, você acaba que desiste e pronto, deixa aquilo pra lá, não é pra mim, né? Então, quando isso acontece, vira um ciclo, né? E aí você está dentro do ciclo do medo. E sempre que acontece essa situação, uma situação nova e desafiante, inesperada, você vai voltar para o ciclo do medo, porque o medo vai bater de novo e você vai virar nesse... Imagina isso rodando, gente, imagina isso rodando. Como é que seria a vida de uma pessoa girando dentro desse ciclo do medo? Onde acontece uma coisa nova, tem que ter uma tomada de decisão para que você mude de vida, você alcance um objetivo ou qualquer coisa que seja, né? E aí você entra no caos, né? Tem que ter a tomada de decisão para você ir para a mudança. Você chega lá, você não consegue. E aí o que acontece? Vem a raiva, vem a frustração. Depois vem o cérebro interpreta aquilo como fracasso. Você se sente uma fracassada, derrotada. Aí vem a raiva, e aí começa... E quanto mais isso acontece, mais isso cresce, porque vai começando a criar mais força. Então, quanto mais você gira dentro desse ciclo, mais aquilo vai aumentando. Então, qualquer coisa que aconteça de novo vai jogar você de volta para esse ciclo. E aí a sua vida vai começar a girar nisso. Você não vai acabar por não ter resultado no que você quer e você nem sabe por quê, né? Agora você está sabendo. Cuidado com os medos, né? E aí, com isso você perde, né? Dentro desse ciclo você perde muita coisa, porque você vai perder de ter decisões assertivas, né, de ir para onde você quer, e isso vai te jogar para trás, onde você vai, todas as vezes que tiver esses problemas, você vai perder oportunidades na sua vida, né? Você vai perder de tomadas de decisão importantes que vai levar você para um outro nível, para um outro patamar na sua vida, porque você vai voltar para dentro do ciclo do medo, né? E aí, se você tem um plano de ação para lidar com esse medo, né? Se você não tem, esse ciclo ele aumenta. E se você tem, você vai conseguir sair dele, né? E aí, eu vou dar um exemplo para vocês de uma coach minha, né? Uma cliente minha, ela mora no Brasil. E ela estava dentro desse ciclo do medo, só que o medo dela era um dos medos irreais.
né? Era um medo imaginário. Então, o que acontece? Ela tinha, né? No Brasil tem esse lance da violência e tudo mais. Então, ela, por ficar com medo dessa violência, ela comprou um carro. Para não precisar ir de ônibus para o trabalho, né? De autocarro, nem pegar trem, nem nada, porque ela estava com medo de ter assaltos. Então, ela comprou o carro. Porém, mesmo com o carro, ela ficou com medo também. Porque tinha que parar no sinal vermelho. Quando ela voltava para casa, já estava mais ou menos noite. Então, aí ela, quando parava no sinal que tinha algum engarrafamento, ela já entrava em pânico. Porque já pensava que ia vir alguém na janela, né? Que ia, né, podia estar armado, que ia assaltá-la, não sei o quê. Imaginem a cabeça dessa pessoa só pensando nisso. Ela já saía do trabalho com medo. E aí, o que aconteceu foi que quando ela foi chegando em casa, nesse dia, isso ela contando pra mim, há umas semanas atrás, na rua da casa dela já estava escuro e tinha uma subida até a casa dela. O que aconteceu foi que quando ela chegou embaixo, ainda antes de subir para a casa dela, tinha umas pessoas paradas na rua de moto. Acho que eram 2 motos e 2, 3 rapazes, uma coisa assim. Ela, quando chegou perto desses rapazes, ela disse que o coração dela já foi pro pé e voltou. Ela já começou a entrar em pânico, ela ficou com muito medo. E ela disse, meu Deus do céu, agora eles vão me atacar. Ela disse que só pensava nisso. De repente, saiu uma pessoa de dentro de uma casa onde ela ia passando e ela disse que eles não mexeram com ela. Ela conseguiu passar e chegou em casa. Mas ela chegou se tremendo toda. E o marido, o que foi? O que aconteceu? E ela, ai, tinha uns homens ali parados e tal. Resumo da história. Ela até hoje não sabe quem eram essas pessoas. Se eles realmente estavam ali para atacar, para assaltar, ou o que é que seja. Ou se eles estavam simplesmente esperando essa pessoa que saiu da casa. Eles podiam estar parados ali conversando ou qualquer coisa do tipo. Então, a mente dela já criou todo um cenário em que deixou ela em pânico. Então, ela já começou a sofrer por antecipação. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas o que acontece quando você fica vibrando no medo? Quando você fica todo o tempo pensando no medo, né? Como no caso dela, ela estava pensando no medo de ser assaltada, ela estava pensando como vítima. O que acontece é que a frequência vibracional dela começa a cair, né? E ela começa a vibrar nas frequências de contração. São as frequências baixas, em que vai se alinhar com outras coisas e outras pessoas que estão na mesma frequência. Agora imagine uma pessoa que sai de casa para assaltar alguém, procurando uma vítima. A energia dela vai se conectar com a de quem? Com a de quem está com medo de ser assaltada. E vai acabar por atrair uma pessoa dessa. E o que acontece numa situação dessa? A situação acontece para validar a crença. Porque ela tinha a crença de que ela ia ser assaltada. Aí acontece o assalto, validou a crença que ela já tinha. Entende? Por isso, a importância da gente ter essa consciência de lidar com os medos, para que a nossa frequência não vibre na contração, para que a nossa frequência vibre alto, para que nós possamos nos alinhar com os nossos sonhos e atrair aquilo de melhor que nós merecemos, né? Então daí nós começamos a trabalhar nos medos dela e ela já está outra pessoa. Graças a Deus essas coisas começaram a mudar, porque são medos irreais, então tem que trabalhar com crenças que vêm lá da infância, como eu falei no início, né? E aí o que acontece mais, né? Eu quero trazer para vocês algumas estratégias para que vocês possam lidar com esses medos, né? Para que você possa neutralizar, que você possa conseguir lidar para sair do ciclo do medo, para que você nem entre nele, né? Então eu vou passar aqui umas estratégias rápidas para vocês. Vamos supor que eu não sei qual é o teu desejo, eu não sei qual é o teu sonho, mas pensa aí numa coisa que você queira alcançar. Teu desejo, vamos supor que o seu desejo é aquele trabalho dos sonhos, que você almeja mudar de setor, ou receber uma promoção, por exemplo, né? Ou um cargo mais elevado, com um salário mais alto, digamos que seja isso. E aí, o que vai acontecer, né? Eu vou pedir para que você liste as coisas que você vai ganhar se você alcançar esse objetivo. Se eu alcançar esse objetivo de ter um melhor trabalho, ter um ótimo salário, o que de bom vai acontecer na minha vida? Então, você lista aí o que vai acontecer de bom para você. Depois, digamos que seja, você disse, Marcela, se eu conseguir esse trabalho que eu tanto quero, eu vou ter satisfação, né? Eu vou ter realização pessoal.
ou eu vou ter uma boa remuneração. Digamos que seja isso. Ótimo, perfeito. Agora, eu quero que você me diga o que é que você vai perder se você conseguir esse trabalho. Ou o seu sonho que você está aí pensando nesse momento. O que é que vai acontecer? O que é que você vai perder se você alcançar isso? Digamos que aqui nesse mesmo raciocínio seja, eu não vou ter mais tempo para os meus filhos, porque eu vou ter um cargo maior, eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter mais tempo fora, eu vou ter mais dor de cabeça, né? Ou sei lá, talvez eu vou ter que trabalhar mais por trabalhar dentro de casa e fora de casa. Talvez seja, eu vou ter muito cansaço também, né? Vou me cansar demais, depois eu não vou ter paciência para os meus filhos, aí depois também tem o meu marido. Não deixa assim, eu prefiro ficar, meus filhos estão acostumados comigo em casa e coisa do tipo. Digamos que esse seja o que você acha que vai perder se você conquistar o seu objetivo. É importantíssimo que você faça um cenário bem trágico, né? E que você lembre dessas preocupações, porque elas raramente acontecem. É assim, no caso, quando você começa a pensar no que vai te prejudicar, no que vai te impedir de ser feliz se você conseguir o trabalho, você lembre-se que a gente falou no início, essas preocupações elas raramente acontecem, porque tá ali no seu imaginário, elas não aconteceram na realidade, né? Então, agora eu quero que você pense nisso como um cenário trágico, no que a gente vai fazer daqui em diante, para que você possa ter domínio na situação, né? Agora eu vou pedir para que você pense no que vai acontecer se você não entrar em ação para atingir o seu objetivo. O que vai acontecer? Digamos que você não faz o que tem que ser feito, você não faz o que precisa ser feito para que você atinja o que você quer, para que você tenha essa melhoria na sua vida. Daqui a 6 meses, o que vai acontecer com a sua vida? Como é que sua vida vai estar? E daqui a 1 ano, se você não sair do lugar? E daqui a 3 anos, como é que vai estar a sua vida? Se esses medos tomarem conta e não deixar você entrar em ação para atingir o seu sonho, né? Alcançar o seu sonho. Digamos que, nesse mesmo raciocínio, daqui a 6 meses, essa mesma pessoa me diz assim, Marcela, meu trabalho vai estar igual, né? Eu vou continuar trabalhando em casa e tudo, e só não vou ter dinheiro, mas pronto, não vou ter mais dinheiro, vou estar igual, mas eu vou estar em casa trabalhando, a mesma coisa. Aí eu volto a perguntar daqui a 1 ano, como é que vai estar se você continua igual que você está agora? Aí digamos que ela me diz assim, eu vou estar sem satisfação pessoal, né? Vou estar assim fazendo aquela mesma coisa, chega uma hora que cansa, né? Acho que também eu vou estar um pouco deprimida por estar sempre fazendo a mesma coisa, sempre em casa, filho, marido, comida, lava a casa, limpa a casa, né? E acho que também eu vou estar bem cansada, né? Porque aí a cabeça vai trabalhar junto, né? Aí eu pergunto, e daqui a 3 anos? Então, se daqui a 1 ano vai estar assim, daqui a 3, como é que vai estar então? Conta aí pra mim. Ela vai falar assim, eu acho que eu não vou estar nem mais deprimida, eu vou estar entrando numa depressão. Porque não vou aguentar mesmo, eu não vou estar bem feliz, talvez a minha saúde fique meio debilitada, e né, meu relacionamento talvez fique abalado porque eu não vou ter paciência para tratar meu marido bem, os meus filhos, e né, minha vida vai estar um caos. Aí eu digo assim, é isso que você quer para sua vida? É isso que você merece? Acho que não, né? Pois, por isso que é importante que você faça um cenário bem trágico aqui, o que acontece? Quando você faz um cenário trágico aqui nessa hora, você vai começar a perceber que você pode abrir mão dos seus medos. Que essa parte aqui é muito mais dolorosa do que aqueles medos irreais que você alimenta na sua cabeça. Então, com esse plano, você vai conseguir abrir mão dos medos, das preocupações, né? E você vai fazer o que tem que ser feito para você atingir o seu objetivo. Então, assim, com esse cenário trágico, vai trazer você de volta para a realidade. Dizer assim, opa, não. Se eu fizer o que tem que ser feito, vai ser muito mais prazeroso. Eu vou estar muito mais feliz do que com esse cenário aqui, daqui a 3 anos igual, né? Então, você viu até aqui, né? Até esse momento, você entendeu perfeitamente que para que você tenha uma vida de sonhos,
para que você atinja os seus objetivos e para que você tenha melhoria de vida, você vai precisar mudar. Vai precisar fazer transformações, vai precisar que você lide com os seus medos, com as crenças que sustentam esses medos, né? E que te fazem auto-sabotar, né? E que fazem a tua vida infeliz. E chega de insatisfação. Então, até aqui você entendeu que para que você consiga levar a sua vida para um outro nível, para um outro patamar, você precisa lidar com os seus medos, com as suas crenças, com as suas limitações, né? Para que você não se sabote através dessas coisas, desses medos, essas coisas que vão trazer você sempre para um nível inferior àquele que você merece, aquele que você nasceu para ser e que você é capaz, porque eu sei disso. Se um ser humano pode, qualquer ser humano pode, né? Qualquer pessoa é capaz de fazer. Só que o problema é que a gente se limita, a gente começa a achar que a gente é inferior, que a gente não pode, não é capaz, mas não acredite nisso, você pode. A força está aí dentro de você, a capacidade também. Basta que você trabalhe com elas para que você se ressignifique essas crenças que te bloqueiam e que te limitam, né? E agora, né? Se você quer, tem uma frase bem interessante, que se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Longe e com constância, né? Então, agora eu quero falar com você aí, que é imigrante, assim como eu. Você que saiu do seu país em busca de melhoras, em busca de melhoria de vida. Você que está aí pela Europa, ou que você, não sei, saiu para algum outro país, que você talvez até, né, não saiu do país, mas está em outro estado, foi para uma outra região e migrou da mesma forma. E você já tentou de tudo e não consegue, você tá ali naquele desânimo, meu Deus, o que eu fiz, ou o que eu não fiz, o que eu faço para melhorar de vida. Eu entendo perfeitamente, eu já passei por isso, eu também sou imigrante, né? Eu passei por muitas coisas até chegar aqui, poucas e boas, por isso que eu entendo o que passa o imigrante, porque eu sou uma, né? Sempre serei. Né? A gente nunca deixa de ser. A não ser que volte para o país, né? Mas enquanto a gente está aqui, a gente vai ter que se livrar desses medos e desses bloqueios. E aí, foi pensando nisso que eu resolvi trazer para você que está aí me ouvindo, que você que quer mudar de vida, que quer levar a sua vida para um outro nível. Se você sente que essa é a hora de dizer assim, chega. Chega dos medos, chega da autossabotagem, chega dessas limitações na minha vida, eu não quero mais isso, eu quero ir para um outro nível, eu quero transformar, eu quero ter mais saúde, eu quero ser mais feliz, porque no fim de tudo, o que a gente quer com tudo isso aqui, melhora na vida aqui, melhora ali, no fim, é uma única coisa que a gente quer, é a tão falada felicidade. Então, se você está em busca dessa tão famosa felicidade, eu convido você a vir participar do meu programa, que se chama Assuma o Palco da Sua Vida. E seja você a protagonista da sua história. Quando você assume as rédeas da sua vida, você consegue subir no palco e criar um novo capítulo para a sua história, onde você é a protagonista. E você vai deixar de ter uma vida regida pelos medos, pelas crenças, pelas limitações, porque você vai criar a sua história. Você vai dizer, quem manda aqui agora sou eu. Eu é que vou escrever o meu capítulo. Eu é que estou de frente da minha história. Então, esse programa é maravilhoso. Mudou e transformou a minha vida, como de muitas outras pessoas que eu venho trabalhando no longo desses anos que eu venho me desenvolvendo, né? Com treinamentos e formações. E eu criei esse programa com um método incrível, onde são sessões de coach com terapia privadas, né? Pessoalmente, você e eu aqui, ó, olho no olho, numa sala de aula virtual chamada Zoom, onde são sessões semanais incríveis e que se você se entrega ao projeto, ao processo, se você se entrega ao programa, você terá a transformação na sua vida, isso é uma certeza. Porque se você faz a sua parte, a minha, pode deixar que eu faça de certeza. A transformação vem e não tem como não vir. Porque uma mente expandida, ela jamais volta ao seu tamanho original. Então é como diz o Érico Rocha, não sei se vocês conhecem, o Érico Rocha é um mentor incrível do marketing digital. Ele diz, uma vez que você vê, não tem como desver.
É exatamente o que acontece. Uma vez que você expande, que você começa a ter resultados, que você começa a se fortalecer, é uma coisa que vem de dentro para fora. Você não consegue mais voltar ao que você era antes. É uma coisa incrível, é uma coisa maravilhosa. E eu deixo aqui o meu convite. Se você acha que chegou o seu momento, se você se conecta com a minha energia, se você se sente bem, né, com o que eu falo, com meus ensinamentos, essas lives, é porque é para você. Então, entre em contato comigo no privado ou aqui no direct do Instagram, no privado do Facebook. Depois eu vou deixar aqui um link, né? Terá uma linda promoção de Natal para você que frequenta as lives, para você que me assiste aqui, para você que quer fazer parte desse projeto que está começando agora, né? Para o ano de 2020, para que você comece 2020 com o pé direito, ou melhor dizendo, com os dois pés, né? Por que tem que ser só um, né? Isso é crença, tem os dois. Então, os dois ainda na cabeça, né? Não é com tudo. Então, para que você tenha um 2020 lindo, maravilhoso, começando já a colocar a sua cabecinha para funcionar, livrando-se de tudo isso para que você entenda que você pode, você merece e você é capaz. Porque é aí que começa a base das crenças, é quando você se vê, eu sou capaz e eu mereço, né? Então a gente vai trabalhar em nível de ser, formar o teu ser, para que você possa fazer o que tem que ser feito e que você tenha o resultado que você almeja. Aquele que está reservado para você. Que todos nós temos o direito por sermos cidadãos do universo. Então nós temos todo o direito de ter uma vida próspera, abundante e feliz. Então fica aqui o meu convite, se você gostou desse tema de hoje, dessa live de hoje, deixa aqui também o seu joinha. Compartilhe essa live com seus amigos, com seus familiares, para que eles possam ver, né, e possam também entender mais sobre esses assuntos que muda e transforma vidas. Então, se vocês têm alguma dúvida, deixa aqui para mim, para eu saber. Agora acho que apareceu alguns comentários, né? Se vocês têm alguma dúvida, ou se vocês querem depois deixar qualquer pergunta, coloquem nas mensagens que eu posso ver depois quando acabar a live. Isso aí não é um problema, eu vejo sempre todas as mensagens. E depois eu vou colocar aqui posts sobre o programa, né, com mais informações, se você quiser saber mais, se esse é o seu momento, é a sua hora de começar o ano já criando coisas lindas e maravilhosas para a sua vida. Então, vamos ficando por aqui, né? Amanhã temos lives no canal das Orgonites, né? Temos diário terapêutico com Orgonites amanhã, onde eu vou contar para você a minha história, né? Pessoas começaram a me pedir em privado, Marcela, como foi que Orgonites entraram na sua vida? Qual foi a transformação ou as transformações que elas causaram na sua vida? Então amanhã eu vou abrir o meu diário para vocês, vou contar para vocês tudo como aconteceu. Todas as transformações que me causou foram coisas incríveis e você, se não quiser perder, vem aqui amanhã no mesmo horário, né? Na fanpage das Orgonites. Chegando aqui, Manus Veiga. Chegando aqui bem no finalzinho, mas essa live vai ficar salva, você pode voltar e assistir. Seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Então, se vocês quiserem rever para tomar nota aqui dos medos em relação às frases bloqueadoras, fiquem à vontade, vai ficar salva aqui essa live. Vocês podem voltar, assistir, anotar, tá certo? Então, vou deixando aqui o meu beijo, o meu abraço para vocês. Uma linda noite. Estamos chegando aqui também no finalzinho do tempo aqui no Instagram. Então, um beijo. Divulguem essa live. Beijo para você também, minha mãe, amor da minha vida. Compartilhem com seus amigos, com seus familiares. E nos vemos amanhã. Caso, né, você não venha amanhã, próxima semana estaremos aqui, tá bom? Verei com certeza. Pode ver, vai ficar lá, salvinha. E o assunto foi sobre os medos, né? Como lidar e sair do ciclo do medo. Então, beijo para vocês, uma ótima noite. E nos vemos amanhã. Tchau, tchau.